Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje, nesse vídeo, a gente vai terminar a nossa discussão a respeito de grupos extremistas. A gente vai tentar identificar quais são as suas formas de atuação, de qual forma eles acabam se encaixando em sistemas políticos, econômicos, culturais, sociais já existentes e principalmente o papel da identidade e da verdade para esses grupos e para sua atuação política. Bom, pessoal, no último vídeo a gente tentou entrar um pouquinho na mentalidade extremista, né? A gente tentou entender mais ou menos como que esses grupos eles se comportam, de que maneira eles enxergam o mundo e de que forma essa cosmovisão fundamenta muito a sua atuação política nas sociedades onde eles se encontram. Há diversas características que a gente poderia colocar aqui, a gente elencou algumas naquele vídeo da semana passada, trazendo algumas questões relevantes, né, para a gente pensar justamente essa cosmovisão extremista. De que maneira observa-se o mundo, como dito ontem no depoimento da capitã cloroquina na CPI, né, a secretária Mayra, a respeito de estarmos vivendo sempre num estado de exceção, numa lógica de luta, de combate, ou seja, na forma como se enxerga o universo onde a gente está atuando e de que maneira, de uma forma ou de outra, se desenvolve, né, se organiza essa maneira de ver o mundo e a forma de atuar. Por que desses grupos, né? Por que eu quis começar com essa cosmovisão? Porque me parece importante a gente enxergar essa maneira digamos assim, por dentro, para entender aquilo que aparece por fora, que geralmente acaba só, digamos assim, arranhando a superfície. Na verdade, o que a gente enxerga dos movimentos desses grupos dentro do jogo, da sociedade, dentro da nossa realidade social, tende a ser muito bem trabalhado e muito trabalhado a partir de baixo, a partir de comunicações internas, a partir de formas de enxergar a sociedade, o mundo, o seu país, a classe política, as pessoas, a própria formação e constituição dos indivíduos, o papel dos cidadãos na sociedade, enfim, inúmeras características que conformam essa visão que justifica, de uma forma ou de outra, para esses grupos, a sua intervenção extremista, né? E eu quis começar com essa cosmovisão para que a gente hoje possa debater, então, essa etiqueta, digamos assim, que a gente coloca em alguns grupos chamados de extremistas, né? E a possibilidade mesmo da gente ir trazendo, de uma forma ou de outra, essa discussão. No debate de relações internacionais, no debate de geopolítica, a gente poderia falar que extremismo é um desses diversos conceitos contestados, né? O que é um conceito contestado? Um conceito contestado é um conceito que pode ter inúmeras significações. E que, na verdade, o seu significado, não enquanto palavra lá no dicionário, mas o significado de quando ele é mobilizado em algum discurso, seja na ciência, seja no debate político, seja no debate cultural, sempre vai depender da forma como ele é utilizado, né? Esse é um caso, por exemplo, da definição de extremismo, mas também da definição de terrorismo. Ou seja, quando a gente chama alguém de terrorista, quando se tenta justificar a eliminação física de alguém por ser um terrorista, a gente está mobilizando uma série de significados, né? Ou quando, aqui no Brasil, por exemplo, o uso da palavra criminoso, né? O crime, ou seja, né, essa identificação com o crime, acaba sendo um silenciador. Eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, né? Enquanto está acontecendo o depoimento da capitã cloroquina, mas também quando se anunciou a colocação de sigilo sobre as investigações da chacina do Jacarezinho. A Polícia Civil do Rio de Janeiro impôs sigilo de 5 anos sobre essas investigações. E a justificativa que nós temos enquanto sociedade, que não podemos viver, então não podemos ter acesso às informações dessa investigação, é de que essas pessoas podiam ser eliminadas porque eram criminosas, né? Esse tipo de atuação, ela é essencialmente essa atuação pautada pela ideia de mobilização política dos conceitos, ou seja, a entrega de uma forma ou de outra de uma significação para um conceito que nem sempre quer dizer aquilo ou que não se sustenta diante dos fatos, né? Mas que é mobilizado politicamente. Isso significa, então, que é necessário a gente fazer um recorte mais apropriado para que a gente possa, então, abordar, por exemplo, o caso do extremismo de maneira mais aprofundada.
No dicionário de política do Norberto Bobbio, eu não peguei os livros para gravar, então tá aqui, né, o dicionário de política do Norberto Bobbio. Quem assina o verbete sobre extremismos é o Silvano Bellini. E o Bellini fala o seguinte: o extremismo indica uma tendência no campo doutrinal, um comportamento ou um verdadeiro e específico modelo de ação política adotados por um movimento, por um partido, por um grupo político que rejeita as regras do jogo de uma comunidade política, não se identificando com as finalidades, os valores e as instituições prepostos à vida pública e fazendo por modificá-los radicalmente. Então vamos pegar cada uma dessas partes, como eu gosto de fazer quando eu estou dando aula ou explicando algum tema, para a gente entender um pouco melhor. O extremismo, ele é um tipo de comportamento político. Ele não deixa de ser um comportamento político por ser extremista, porque ele tem em si uma finalidade política essencial, que é justamente mudar as regras do jogo ou mudar as regras de funcionamento das instituições sociais com as quais esses grupos eles têm que lidar. Então o extremismo ele pode vir de diversas fontes e ele não precisa necessariamente estar ligado diretamente, digamos assim, com o uso da violência. Porque ele pode, e geralmente ele faz essas mudanças, ele pode fazer e ele faz essas mudanças, principalmente a partir da legislação, da alteração do funcionamento das instituições, inclusive por dentro dessas próprias instituições. Então, é importante a gente perceber que a rejeição às regras do jogo de uma comunidade política, como diz o Silvio Bellini, é aquilo que marca, digamos assim, a inspiração dos movimentos extremistas, mas cujo a forma como a gente consegue enxergar esses movimentos extremistas é justamente quando essa necessidade, essa rejeição, mas somada à vontade de alterar esse funcionamento social, aparece, seja no mundo das ideias, no mundo das doutrinas que guiam esses grupos, né, das ideias, os discursos que circulam por esses grupos de forma ideológica, digamos assim, pelo seu comportamento, né, diante de questões sociais relevantes e importantes, ou por um verdadeiro específico, como diz o Silvano Bellini, modelo de ação política. Ou seja, quando essa forma de rejeição vira uma plataforma de atuação e uma maneira de atuar diante da situação da sociedade onde esses grupos se encontram. O que caracteriza a lógica dos movimentos extremistas é justamente essa recusa às regras institucionais, características da política de um determinado grupo, de uma comunidade, de um país, e a sua busca é sempre pautada pela realização de uma mudança que eles consideram urgente na forma como essa política, como esse grupo se encontra inserido, né, na sociedade, nas instituições, no Estado, onde esse grupo se encontra inserido. Ainda segundo Bellini, o que caracteriza o extremismo é, em última análise, a tendência em ver as relações políticas nos moldes das alternativas radicais, ou seja, não encontrando meio termo entre as opções políticas que aparecem. A consequente recusa, diz o Bellini, em aceitar a gradualidade e a parcialidade dos objetivos, a repulsa à negociação e ao compromisso e a urgência à busca do tudo e agora, né? Tudo do ic e nunc, né? Ou seja, aqui e agora a mudança tem que se realizar a partir do zero. Portanto, a gente pode entender que os movimentos extremistas se pautam em algumas características que a gente pode destacar aqui, que podem colaborar com algumas interpretações que a gente pode fazer sobre diversos movimentos que andam acontecendo ao redor do mundo. Em primeiro lugar, trata-se de um comportamento político, ainda que ele rejeite as práticas políticas já institucionalizadas. E como que, né, ou seja, a gente tem que fazer uma divisão aí entre o que é aquilo que os filósofos chamariam de o político e a política, né? Ou seja, o político seria tudo aquilo que marca o funcionamento de uma sociedade, aquilo que marca, segundo Norberto Bobbio, no Estado, Governo e Sociedade Civil, de 1987, a diferença entre aqueles que detêm
que tem uma desigualdade marcada e legitimada pelo sistema internacional, pelo sistema político. Né? De uma forma ou de outra, esse texto que eu adoro, do Norberto Bobbio, é um texto que eu sempre leio, sempre retorno a ele, li na graduação, li no mestrado, estou lendo agora no doutorado, passo para os meus alunos, enfim, marca de uma forma bem interessante essas relações de poder, né? Porque, na verdade, as relações de poder, elas têm o papel de estabelecer desigualdades, né? De inscrever desigualdades dentro desse conjunto da sociedade, de organização da sociedade. O que acaba acontecendo, de uma forma ou de outra, é que justamente o extremismo ele tenta reverter essas lógicas sem a gradualidade, sem a parcialidade. Ele não pensa em termos de reforma do sistema, mas sim em termos revolucionários. E ao mesmo tempo, como eu disse antes, essa ideia de revolução, ela não está necessariamente marcada pela ideia de violência. Mas, inclusive, mais recentemente, aí, ao longo do século XXI, o que a gente tem observado é justamente o uso dos instrumentos democráticos contra o próprio funcionamento das democracias ao redor do mundo. Ou seja, a radicalização por dentro, a partir das instituições, seja pela base da violência, seja pelo uso do sistema jurídico para chegar, de uma forma ou de outra, num determinado momento de uma sociedade de acordo com os preceitos desse extremismo. Bom, em segundo lugar, os grupos extremistas, né, o extremismo como movimento político, ele é marcado por uma recusa ou rejeição das regras já instituídas, porque elas se apresentam de uma forma ou de outra para esses grupos com duas principais características que fazem parte ali da lógica da cosmovisão extremista, mas que são muito importantes para nós, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, entender a sua atuação. Se essas regras, vejam, essas regras elas são rejeitadas por dois motivos principais. Por um lado, elas podem ser consideradas como regras errôneas, ou seja, elas são erradas de princípio, elas não consideram uma série de coisas ou elas não se aplicam àquela sociedade, e essa é um pouco da justificação que é utilizada. Ou seja, aquela regra, aquela normatização, aquela norma, que pode vir a ser uma lei, ela está errada desde o princípio. Né? Ela está errada porque ela foi criada errada já desde o começo. Mas esses grupos eles também se pautam pela ideia de que podem haver leis, por exemplo, regras sociais que foram criadas com uma boa intencionalidade lá no começo, mas que elas acabaram se tornando corruptas, ou seja, elas foram corrompidas, elas foram viciadas, né? E a gente escuta, principalmente em discussões a respeito, por exemplo, da atuação do PT, né? Ou seja, quando a gente observa de uma forma ou de outra que, não, era um bom partido, etc, mas ele se viciou, ele se corrompeu, ele se tornou igual ao outro. Né? E a gente enxerga, então, essa ideia do vício, né? Da corrupção de uma lei, de uma norma, de uma instituição, como algo muito importante de marcação desses movimentos políticos que se colocam, como diz a Hannah Arendt no Origens do Totalitarismo, ele está atrás aqui dessa minha caixinha da África, mas que a Hannah Arendt aponta, né, pela substituição, então, de outras instituições, de outras regras, de outras normas, normalmente trazidas a partir de dentro do movimento. Né? Por fim, esses movimentos eles são pautados por soluções radicais, que buscam trazer ao momento presente uma alteração profunda no funcionamento da sociedade como um todo. É isso mais ou menos que abre os tipos de atuação política que esses grupos podem vir a ter diante desse cenário com os quais eles se deparam. Né? Porque para além da ação armada direta, que é uma característica específica, né, um tipo de ação específica, existem outras duas formas importantes através das quais os movimentos extremistas buscam atingir seus objetivos de mudança social. Né? Em primeiro lugar, esses grupos eles podem buscar o domínio político direto, né? Ou seja, a colocação do movimento em si como um todo ou de alguns dos seus representantes nas estruturas políticas de direção ou de determinação já instituídas num país ou numa sociedade. A gente pode ver esses grupos chegando no executivo, no legislativo, no judiciário, na polícia, no exército, nas universidades, como a gente está observando lá no Reino Unido, né, uma campanha contra a liberdade de expressão e críticas a serem feitas à história do Reino Unido.
né? Ou a separação, a segregação de áreas específicas do Estado e da sociedade onde apenas esse grupo pode atuar. Uma das argumentações do Hamas, por exemplo, para a faixa de Gaza é que eles até aceitariam um governo civil, mas eles deveriam ficar responsáveis pela defesa ou pela atuação armada e pela segurança pública em Gaza e na relação com Israel. Ao mesmo tempo, a colocação de ministros terrivelmente evangélicos ou terrivelmente conservadores em cortes supremas, né, a aposentação de juízes, enfim, as supremas cortes como âmbitos importantes de decisões que afetam a sociedade como um todo, geralmente estão na pauta desses movimentos extremistas. A gente enxerga muito isso nos Estados Unidos, foi uma das intenções do Donald Trump, né, até o bloqueio dos republicanos com relação à nomeação potencial de um juiz por parte do governo Obama, não foi um problema para esses republicanos quando o Donald Trump, no fim do seu mandato, na mesma situação em que o Obama se encontrava, pôde, né, nomear a Amy Cohen, se não me engano, para ser Coney Barrett, alguma coisa assim, para ser suprema juíza da corte norte-americana, porque ela era uma católica tradicionalista, né? Então, o acesso, né, isso é só para mostrar que esse domínio político direto não é só chegar até o governo, digamos assim, por meio de eleições democráticas, mas por indicações, por colocações em instituições de membros desse movimento, né, membros leais a esse movimento que vão defender não só o movimento, mas o grande líder, enfim, né? Por outro lado, esses movimentos eles podem também buscar de uma forma ou de outra obter a hegemonia cultural de uma comunidade ou de um país. Ou seja, a capacidade não necessariamente de dominar diretamente as instituições políticas de um país, mas sim a capacidade de alterar valores e normas de comportamento que se refletirão em pressões sociais sobre o próprio Estado, né? Aí a gente enxerga, por exemplo, vários exemplos, como a nova direita nos Estados Unidos, aquela banda, né, o Jonas Brothers, né, os Jonas Brothers, durante um tempo eles usavam um anel de castidade, né, mostrando essa hegemonia cultural da Disney com valores conservadores lá nos Estados Unidos, ou o movimento do Tea Party lá também nos Estados Unidos, né, que busca dominar o discurso político, o discurso público, né, as formas de representação, para que então isso se torne pressões sobre o Estado por parte da população. Essas duas formas de agir, o domínio político direto e a hegemonia cultural, dependem, né, de forma direta tanto de uma sociedade de massas quanto da capacidade de realizar esforços de propaganda por parte desses grupos. Então são características importantes para a gente pensar, né, inclusive os meios, né, de massificação das comunicações como algo importante para esses movimentos extremistas. E quando eu falo isso, eu não estou falando da internet, tá? Porque quando aconteceu a Revolução Francesa, por exemplo, os jornais que circulavam eram um meio de comunicação de massa. Então, não é tanto uma técnica, mas as técnicas que são utilizadas em diferentes contextos históricos, geográficos e sociais para desenvolver essa mentalidade, né, essa atuação desses grupos extremistas. Essa propaganda ela está muito pautada em dois elementos, que é a identidade e a verdade, né? Que justamente meio que pautam não só os objetivos dos grupos extremistas, mas o trabalho a ser realizado por esses movimentos no âmbito político, no âmbito social, econômico, cultural, enfim. Por um lado, a gente tem a característica da identidade, que é pensada aqui enquanto a percepção das suas próprias características, seja do indivíduo, seja do movimento, mas também do ambiente onde ele está se inserido. Nesse sentido, está muito mais próximo da ideia de cosmovisão extremista que a gente trabalhou no vídeo anterior sobre isso. Essa identidade leva à formação de uma imagética, de arquétipos, de uma estética que representa os sujeitos individuais ou coletivos e o mundo, que formam lógicas daquilo que está interno e aquilo que está externo a esse movimento. E geralmente eles enxergam mesmo como mundos distintos. O mundo lá de fora e o mundo aqui de dentro, estabelecendo de uma forma ou de outra a possibilidade de atuações duplas, né? Um comportamento para dentro, um comportamento para fora.
Então são questões importantes, essas questões de como são construídas as identidades. Né? Tem aí um pessoalzinho que está começando a debater psicanálise, psicologia em relações internacionais, geopolítica, porque essa ideia de identidade é algo muito importante para esses grupos como um todo. Mas também a ideia de verdade, ou seja, a inclusão de um conjunto de elementos que, embora possam ser escolhidos, né, ou possam ser não verdadeiros, de uma forma ou de outra eles surtem o efeito do real numa pessoa ou num grupo. Eles são considerados como válidos ou como reais. E o que é mais interessante é que eles geralmente são escolhidos a dedo, né? São alguns versículos que são escolhidos a dedos e elevados a serem considerados como mais verdade do que outros. Né? Eu estou usando versículos aqui porque pode ser de manual, pode ser de textos religiosos, mas pode ser também, né, de legislação, por exemplo. Né? Quando a gente fala, não, morreu mais gente, né? Poderia ter morrido muita gente por causa da crise econômica, ou seja, eu estou escolhendo, né, um nível de... A verdade, na verdade, ela serve para a gente metrificar as coisas que são reais ou não são reais. Então a gente tem esse sentimento de verdade. Como resultado, ocorre a criação de um regime de verdades, né? Um regime de discursos, como trabalha o Michel Foucault, que fortifica essa comunidade em razão da venda, entre aspas, né, no mercado de ideias, a venda de possíveis alternativas à atual situação político-econômica em que esse grupo se encontra, através da elevação de, como eu disse, uma ou apenas algumas leis não civis que se tornam políticas e viram o objetivo daquele grupo de instituição. É por isso que esses grupos extremistas, segundo o R. Scott Appleby, eles tem uma certa sensação de ser um exilado em sua própria terra, citando aqui diretamente o Appleby. A sensação de ser um exilado em sua própria terra, que deu origem a grupos que buscam reforçar e remodelar a comunidade e seu ambiente social, a fim de manter a participação dos seus membros e reverter um declínio percebido a respeito disso. Então, vocês percebem que a gente trabalha muito com a ideia de estética e com a ideia de discurso quando a gente fala de grupos extremistas. Geralmente esses grupos eles não são pautados necessariamente por uma visão de fatos, ainda que eles levem muito em conta experiências pessoais e testemunhos como uma questão relevante para, inclusive, contrapor teorizações, leituras de outros grupos que não fazem parte desse movimento, né? Haveria muito mais coisas a falar aqui, né? Poderia falar de alguns grupos específicos, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, coloca aqui nos comentários que a gente vê a possibilidade de abordar com mais ênfase. Tá bom, gente? Obrigado e até sexta.